apresentar essa última opção que eu tenho, pelo menos, né, sobre o Renko. Um setupzinho bem simples. Mas antes eu vou dar uma repassar aqui na minha operação de hoje. Eu fiz 3 operações no total, sendo uma com ganho e uma com loss. Repassar essa daqui para a gente dar uma analisada. Nessa daqui, a gente tinha um mercado com gap de alta, né? Então já abriu em cima dessa resistência, aquele topo duplo que a gente viu que segurou bastante o preço, né? Ontem, inclusive. E hoje ele abriu acima, né? Ou seja, rompendo a resistência, e o preço tentou cair. Aí eu coloquei essa Fibonacci do preço de fechamento do dia anterior até o preço de abertura do dia atual, de hoje, e aguardei um pullback no gap ou fechamento do gap para trabalhar na compra. E quando ele chegou aqui, né, 50% aqui certinho, tá vendo? O preço começou a voltar a uma barra com um pouco mais de força e superando a média. A gente tinha no 1 minuto a confirmação de compra, no 15 minutos o preço voltando, né, tentou perder a mínima e não conseguiu e começou a subir a barra acima da média, né, de 20 também. Deixa eu deixar isso aqui mutado. E aí, qual é o critério? Né? Observando todo o cenário, vendo que o M5 está superando a média e está na região que eu queria que chegasse, que é os 50% do Fibonacci, né? Ou seja, um pullback no gap. E eu tenho a confirmação pelo tempo gráfico de 1 minuto e o M15 bateu na média e está começando a formar uma barra cheia, né? Uma barra que está superando ali a metade do corpo dela. E aí eu entrei comprado, fiz minha primeira compra e botei a parcial no topo. O preço demorou um pouquinho, né, o normal, mas depois ele foi lá, pegou minha parcial e acabou voltando, até porque aqui a máxima do dia tende a ser uma resistência forte, né, não é tão simples de romper, principalmente que tinha acabado de dar 10 horas, ainda o mercado à vista estava abrindo ainda. Eu tinha também um outro viés, que era a Petrobras, com uma tendência forte de abrir com gap de alta, pela a forma como fechou ontem, né, o gráfico já sugeria um gap de alta hoje. E aí, quando abri o mercado à vista, já entrando essa barra de força na região que eu esperava, então eu não pensei muito na hora de fazer a compra. Eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente ver o desenrolar da operação. Ó, aqui eu estou mostrando no Renko, tá? Onde seria a compra, no mesmo ponto. Ó, a média rápida, a média lenta, e a condição de compra foi no mesmo lugar. Né? A compra que eu fiz pelas candles seria no mesmo lugar que eu teria entrado pelo Renko, né, o setup do Renko das médias. O alvo de uma compra como essa é no topo. Aquele topo lá do Renko é esse mesmo aqui, ó, né, que é a primeira parcial que eu coloquei. Vamos ver, deixa eu adiantar um pouquinho para a gente não perder muito tempo com isso. Ó, o preço está ali trabalhando, a barra começou a voltar, bateu na média novamente subindo, confirmando a direção da compra. Vou avançar mais um pouco, e aqui ela começou a virar compradora, e a compra já começou a ficar mais confirmada, mais tranquila. Ó, o preço bateu exatamente na minha parcial e começou a voltar, tá? Ou seja, como eu queria, né, tava acreditando numa tendência de alta, eu não queria sair, né, totalmente ali no primeiro alvo. Então eu fiz a parcial e puxei meu stop para o 0 a 0. Acabou voltando e me tirou, né, tirou meu outro contrato aqui no 0 a 0. Tá? E aí, né, aqui, tá? Aqui foi a compra e aqui foi o primeiro alvo, naquele topo anterior. Posteriormente a essa compra, eu fiz uma venda que foi mal sucedida, porque como ele fez esse topo duplo aqui, e aí ele começou a cair com a barra mais forte, eu acreditei que pelo menos o gap ele viria fechar totalmente. Então, eu entrei vendendo aqui nessa barra e tinha a seguinte confirmação. A confirmação não, eu fui um pouco precipitado, né? Eu não esperei a barra de 15 minutos fechar, mas eu acreditei que ele viria pelo menos fechar o gap aqui para depois subir. Aí eu entrei vendendo antes, né, quando essa barra fechou, e o preço acabou andando um pouquinho de nada e voltou lá e pegou meu stop. Faz parte, né, também. Eu não considerei a operação ruim, só foi não mal confirmada. Eu deveria ter esperado mais 10 minutos para confirmar a venda. Vou puxar aqui para a gente ver como o preço se comportou. Já ficou segurando, né? Começou a voltar um pouco mais aqui.
depois ele ainda chegou a cair. Aqui, por exemplo, pelo Renko ele não está confirmando, né? O Renko aqui não deu venda, apesar dessa barra estar abaixo dessa média, eu preciso que a média rápida esteja abaixo da lenta. Vou avançar mais um pouco. Ó, essa daqui é a mesma venda ainda, andou um pouco a meu favor, mas foi quase nada, não é suficiente para eu realizar a parcial ou sair da operação. E acabou voltando lá e pegou meu stop. E aqui nessa mesma barra eu fiz a minha última compra do dia. Aqui, ó. Agora aqui sim ela confirmou o que eu esperava, que eu queria que acontecesse. Olha a barra aqui no M15. Voltando para cima da média. Novamente ele segurou, eu já tinha pagado a Fibonacci aqui, mas ele segurou aproximadamente no 61,8, né, do Fibonacci aqui. Esse fundo formou ali em cima. E aí eu entrei comprando aqui, meu stop ficou aqui embaixo, stop de 300 pontos, e coloquei minha parcial com 300 pontos lá para cima e meu alvo em 110, 220. Pegou minha parcial, vou adiantar um pouco aqui, acho que eu estava em casa ainda quando pegou a parcial. Aqui é Petrobras, por isso que aquela ordem lá não está aparecendo. O vídeo acabou antes, mas ele pegou essa parcialzinha aqui de cima e chegou lá, chegou no meu alvo, mas eu acabei zerando antes porque eu não estava com acesso mais à plataforma, eu preferi zerar. Então, assim, novamente, né, mais uma lição do dia, aquilo que eu já tomei stop por conta disso e hoje novamente. Eu não esperei a confirmação para fazer essa venda, essa daqui, né, nessa barra de 15 minutos, e aí aconteceu de tomar o stop. Ou seja, se eu espero 10 minutos ali, eu não teria feito aquela venda, teria feito essa compra e teria ficado com 2 ganhos no dia, 100%. Então, sempre aguardar a confirmação, sempre aguardar o momento mais preciso possível para entrar no trade é sempre fundamental, né? Então, eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque aquilo que a gente enxerga no gráfico, e, por exemplo, independente da forma que você esteja operando, o importante é você pegar seu trading system e se agarrar nele, né? Eu já falei para mim mesmo, ó, meu trade para acontecer, eu preciso dar essas múltiplas confirmações. Se isso não acontece, eu não entro. E aí, quando eu entro sem essas confirmações, eu tomo stop. Então, fica a lição, né? Porque assim, a gente não tem que tentar antecipar o mercado, a gente não tem que tentar adivinhar, prever o que vai acontecer. A gente tem que ver acontecer e tomar uma posição a respeito. Nada de se antecipar, de ficar comprando porque acha que vai subir antes da confirmação, né? Então, isso acaba provocando uns stops muito bobos, stop desse tipo aqui, que acaba sendo bem chato, ó. Uma venda aqui, o stop foi aqui, né? Eu até tinha encurtado já o stop, que inicialmente era lá em cima, mas eu encurtei de toda forma aqui, são 100 pontos que não deveria perder, 150 pontos, não sei. Então, e assim, outra questão, como eu faço parcial, eu faço, por exemplo, eu comprei aqui e fiz a parcial aqui nesse ponto. Então, eu entrei com 2 contratos, soltei um aqui, puxei meu stop. Quando ele volta aqui, eu ganhei pelo menos um contrato. Nesse daqui, como eu vendi nesse fundo e estopei com 2, é como se eu tivesse perdido essa operação aqui toda. Todo esse trade aqui foi pro lixo. Já essa compra aqui pegou a parcial, meu stop subiu, e depois eu soltei outro mais para cima. Eu fiz uma parcial com 300 e a outra com quase 400, 385, eu acho, um negócio desse. E aí deu para compensar. Mas se eu ficasse só com esses 2 trades aqui, teria ficado no loss, mesmo depois de ter feito uma boa operação como essa, né, que foi um trade só que deu 250 pontos mais ou menos, por conta de um erro bem infantil, bem juvenil. Bom, agora falando sobre o Renko. Tá? O Renko, nesse setup que eu vou trazer hoje, eu peguei essa média de 21, que é uma média muito usada, 21 exponencial, e eu peguei essa em vários tempos, né? Por exemplo, eu tenho 5R, 10R e 15R. Então, eu tenho essa outra média aqui, que é de 115 períodos, e essa outra média de 306 períodos. Essa média de 115 representa a média de 21 no Renko de 10. E essa média de 306 representa a média de 21 no Renko de 15. Ou seja, se a gente for observar aqui, né, cada ponto desse, onde aconteceu uma operação, por exemplo, essa compra aqui, tá vendo? Nós temos aqui também essa compra.
E temos essa outra compra aqui. Qual é a ideia, né? Vou deixar assim para a gente enxergar. Para fazer a entrada melhor possível, né, da melhor maneira possível, eu preciso que as três médias estejam em tendência, estejam apontando na mesma direção. Ou seja, a partir daqui, deu para a gente perceber que o mercado estava forte para compra, né? As três médias direcionais. Aqui não tem a função de média rápida e lenta, tá? Tem só a função de mostrar o que está acontecendo em outros tempos gráficos. Nesse caso, a gente pode até dar um zoom aqui e não olhar o outro. E olha só, onde é que eu vou fazer a operação? Se a gente considerar por nível de eficiência, é claro que a compra nesse daqui é sempre melhor. A compra nesse daqui seria intermediária e essa daqui é a compra um pouco mais arriscada. Eu quero sempre comprar pelo menos na amarela, pelo menos aqui. Se ele cair, se você ver que ele começa a perder a média, essas duas aqui, a verde ou a amarela, que independente da cor, isso é bem pessoal. O importante é você saber que até ele perder essa média daqui, você não vai fazer compra. Deixa o preço chegar nela e ver se você vai ter condições de venda escorado lá no estocástico. O estocástico não é tão necessário, tá? Mas eu sempre gosto de utilizar ele porque eu gosto de pegar a operação no pullback. Eu gosto de pegar o trade depois que ele sobe, corrige, e normalmente o estocástico mede esse pullback, né? Normalmente ele chega aqui e me dá essa condição de compra no final da retração. E aí eu vou comprar e levar pelo menos até o estocástico estar sobrecomprado, pelo menos até aqui. Você pode segurar ou pode sair aqui, esperar a próxima. Compra aqui embaixo e sai aqui em cima. Vai fazendo esse tipo de operação aqui até o momento que der para esticar um pouco mais. Como eu faço parcial, eu gosto de sempre prolongar o máximo que der. Mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui de novo. Olha isso aqui, esse movimento. Eu vou marcar aqui só o pavio desse renco. A gente vai ver o comportamento do preço aqui embaixo. Como é interessante essa questão desses múltiplos tempos gráficos. Vou botar aqui assim. Pronto, a gente está vendo que todo esse movimento aqui embaixo é o pavio dessa box. Esses renco tudo aqui, vou ampliar um pouco. Todas essas boxes de renco aqui é só esse pavio, né, no 15R. No 10R, olha só, ele fez alguns pavios ali, deixou esses pavios. Aqui não tem condições de fazer nada, tá? Porque assim, essa média no tempo gráfico de 10 e de 15 já não são eficientes, você só olha para ela no 5. Aqui você só olha para verde. Então a ideia é você fazer uma operação com o stop menor possível. Nesse caso aqui, por exemplo, a diferença é quando é que ele deu compra aqui nesse cenário. Aqui embaixo ele não deu compra, né? Está abaixo das médias, a gente vai esperar para vender. Quando o preço supera as médias, e importante que tem que estar na sequência certa, ó, a média menor, a intermediária e a maior. A média intermediária, a menor e a maior. Aqui não tem nada para você fazer. A média menor, a maior e intermediária, ou seja, está na sequência incorreta. A sequência fica certa a partir daqui, ó, desse ponto. A gente tem a sequência de médias corretas. A maior, a intermediária e a lenta. E aqui a gente agora vai buscar uma condição de compra. Se a gente for escorar no estocástico, a compra fica aqui em cima. Porque o pivô, esse fundo aqui, ó, ele é acionado a partir desse ponto. É claro que é rápido, por exemplo, aqui a gente já estaria com o estocástico no meio. Mas você tem que observar aqui, o preço acabou, o estocástico acabou de cruzar e você tem o ponto de entrada. Você tem o ponto aqui para entrar na operação. Seria esse. Se não pegar, você pode entrar aqui em cima. Mas aqui agora já está um pouco mais arriscado, porque aqui você já entende que a box de 10 Rs já se afastou da média. A box de 15 R também já se afastou bastante da média. Então a tendência é que ele volte a buscar essas médias. Pelo menos essa amarela. Pode vir buscar essa. Se vier buscar essa, ele, como é um box maior, ele vai ter a volatilidade equivalente. Ele vai perder um pouco para depois voltar para cima dela. Então você não compra no toque. Essa daqui até vale a compra no toque, porque 5 para 10 é um pouco mais próximo. Essa daqui não. Mas eu não recomendo a compra no toque. Sempre recomendo que confirme, né, que ele bata lá e vire a box. Pelo menos isso, né? Se você não quer esperar o estocástico, deixa a box chegar aqui e virar
vira box para compra em cima da média. Aí você entra comprando aqui, stop aqui embaixo. E aqui para cima a gente tem novamente o movimento em tendência, deu a compra de novo, estocástico virou, pouco depois, daria para pegar a compra nessa segunda box, né? A compra não fluiu muito, deu 100 pontos ali, depois caiu. Inclusive sobre a amplitude do movimento, né? Quando você faz a compra por essa linha, né, pela linha do 5R, você vai ter que posicionar seu alvo mais curto. Se você compra por esse, seu alvo vai ser um pouco mais longo. Esse daqui ainda mais longo. Então a gente tem média, tá? Um alvo de 100 pontos com esse daqui, um alvo de 250 pontos com esse, e nessa daqui um alvo de 300 a 400 pontos. Então é uma possibilidade de se pegar em média. É claro que às vezes dá menos, às vezes o mercado vira na hora e o ideal é sempre fazer uma proteçãozinha ali da operação para não devolver tudo. Aqui a gente consegue até enxergar, né, nesse caso aqui deu a compra só pelo 5R, deu 150 pontos, e essa daqui deu pelo 10R, né, deu pela média amarela, a média intermediária. Então seria uma compra nessa região, e o trade acabou indo bem mais, 350 pontos ali, se segurou, né? Se teve a paciência de segurar o trade, ele fluiu, ó, até mais. Até começar a sair da operação quando perde a média, sai com 400 pontos. Mas aqui seria uma condição de protegendo até sair no fundo desse, no pivôzinho desse aqui. Ó. E novamente, o preço voltou para essa média, para o 10 Rencos, e subiu. Você compraria aqui, com stop aqui embaixo, e o trade fluiu no final da tarde, já no final do pregão ali, 230 pontos. E por que utilizar o 5R e não utilizar diretamente o 10 Rencos? Por conta do stop. Né? Se você consegue, por conta do stop e porque o pivô, os pivôs ficam aparecendo com mais frequência, então você tem condições de proteger melhor a sua operação. Você pode comprar aqui, stopar aqui embaixo. Né? Então a diferença, 100 pontos, eu gosto de stopar sempre com duas boxes para baixo. Você tem 100 pontos ali, e aqui uma compra, o stop cresce um pouco, 190 pontos, estopando duas boxes para baixo. Pelo menos, no 10R vai ser pelo menos 150, no 15R pelo menos 200 pontos, então dá para a gente gerenciar melhor pelo 5R. Ó, você compra nessa box, estopando embaixo, 86, bota 100 pontos de stop ali e dá para ficar bem mais tranquilo na operação. Eu sempre vou entrar confirmado pelo estocástico, mas é bem opcional, não tem por que esperar. Aqui a gente pode ver que ele deu a compra no começo do dia, né, 10h30 aproximadamente, já começou a mostrar que o mercado era comprador. E se enxergou isso aqui, daria para pegar todo esse movimento. Outro detalhe, tá? Eu sempre gosto de pegar na linha amarela e quando a média é estreita. Quando a gente tem esse estreitamento da média aqui. Ó, porque sugere o final do pullback. Se você pegar aqui, é melhor ainda, mais seguro do que pegar aqui embaixo. Porque aqui você estaria pegando pelo 10R, mas estaria pegando embaixo da média do 5R. Então, quanto mais confirmar, melhor. Então, você entra comprando aqui. Nesse outro ponto. Aqui, por exemplo, o estocástico já não vai confirmar. Nunca vai acontecer de você comprar aqui e o estocástico confirmar, porque o estocástico vai confirmar nesse fundo. Se você tem um fundo ali mais próximo, o estocástico não vai lá novamente fazer um fundo. Né? Ele não fica fazendo esse movimento com tanta frequência. Principalmente com o estocástico lento. Né? Se você botar rápido, talvez, mas a margem de acerto cai um pouco. Né? E outra coisa, eu gosto de trabalhar sempre com toque na média, por exemplo. Aqui a gente vê que o preço retraiu algumas vezes, mas não tocou na média. Esse daqui foi o único que tocou. Esse daqui para mim seria compra, para entrar pela média intermediária. Pela média mais rápida a gente tem vários toques. Né? Várias vezes ele chega ali e toca. E até por essa quantidade de toques, a gente consegue concluir que essa média um pouco mais rápida é um pouco mais perigosa. Quanto mais oportunidades um trading system dá, menos eficiente ele tende a ser, tá? Então é sempre interessante a gente trabalhar com um pouco mais lento, né? Com operações que vão te dar uma pontuação mais elevada. Um tradezinho desse aqui dá 500 pontos. Bem melhor do que um trade que te dá 100, mas que assim, às vezes você quer pegar 5 operações que dá 100 pontos, com stop curto. Quando uma única operação de 500 acaba sendo mais compensatória. Você se expõe menos ao risco, consegue um trade bem mais tranquilo. E quanto mais vezes você ficar boletando, quanto mais vezes você ficar abrindo a operação, é pior. Né? Eventualmente você vai tomar stop ali de bobeira.
Eu só tenho agora esse setupzinho para apresentar, tá, gente? O Renko eu utilizo mais no price action normal, né, com linhas de tendência, principalmente o terceiro toque, aquilo que eu já mostrei, confirmado pelo estocástico. E aí eu não tenho muita coisa mais para falar sobre o Renko, não. Aí eu vou encerrar essa parte do Renko e a gente vai ficar trabalhando, tentando achar operações na prática com isso aqui, né? Tentar sempre um tradezinho mais eficiente ali na prática. Esse daqui eu não sei se funciona no dólar, tá? Eu nunca utilizei ele no dólar. Eu sempre já plotei ele só no mini índice aqui, já vi o grau de assertividade dele, que é bem bacana. Mas no dólar tem que dar uma pesquisada para saber quais seriam as médias adequadas, né? Para você ter essa mudança. Até porque no dólar não dá para trabalhar com 10 rencos nem 15 rencos. Seria 4, 7, 9 talvez. Então tem que dar uma pesquisada. Mas para o mini índice é bem legal, tá? Essa média aqui ela funciona muito bem. Agora, essa etapa de tendência, né? A gente tem que identificar quando o mercado está consolidado, quando o mercado está lateral, né? Esse tipo de cenário aqui, ó, é mercado lateralizado. Aqui é só ficar de fora. A gente tinha ele dando condições de compra, não, nem em ponto nenhum. Ó, toda essa região aqui, o mercado está lateral. Mesmo aqui, onde você tem a sequência correta, você tem uma média apontando para baixo. A tendência é com as médias apontando para cima, tá? A direção da média também é importante. Então, você precisa ter sempre esse viés, né, para comprar. Se você tem isso aqui, aí não dá compra. Se você tem isso aqui, também não dá compra. Não vai acontecer, mas tem que sempre lembrar. As três médias têm que estar na mesma direção. Senão, você não tem um viés da tendência ali confirmado em ponto nenhum. Então, isso aqui está mostrando claramente que o mercado está lateral. O mercado está totalmente lateralizado e aqui ele começa a desprender. Começa a mostrar uma tendência. Dificilmente a gente pega esse primeiro movimento, tá? É só para quem gosta mais de correr o risco. Eu particularmente, eu acho bem difícil pegar, a não ser que você marque um topo desse aqui, já seria price action, né? Ó. Cadê aqui? Você marca esse retângulo aqui e pega o rompimento dele. Aí você faz o price action confirmado pela média, né? Pô, você tá vendo o retângulo, tá rompendo o retângulo aqui, ó, e a média confirmando a compra. Aí você compra. Mas só pelas médias aqui eu acho que é bem perigoso, porque isso acontece também. Deixa eu ver se teve alguma situação aqui. Hoje eu acho que não teve. Hoje o mercado foi bem interessante, pegou tendência cedo. Mas olha só o que pode acontecer. O mercado aqui saiu, não formou a direção correta. Deixa eu ver outro. Não tem muita formação dessa não. Aqui. Aqui teria dado compra, teria dado gain também. Aqui, por exemplo, tá bem longe, não teria dado para vender. Aqui ele perdeu, não fez box de venda. Aqui, nesse caso, tá? Olha só. Teria dado a compra, o preço voltou, não deu box de compra. Aqui, por exemplo, nesse ponto. A gente teria condições de comprar, né, pelo setup, porém a média está apontando para baixo. Então aqui a gente não faz a compra. Aqui a média começa a apontar para cima, olha a diferença. Depois que fecha essa box aqui, você já vê a média apontando para cima. Então você entra comprado nessa, stop aqui embaixo. E outra coisa importante, né, quanto maior a distância entre as médias, mais forte está a tendência. Porém, mais próximo de reverter está. Então você precisa ter essa noção também. Precisa olhar para o gráfico e ver se ele já está espaçado. Né? Se já abriu muito, ó, amplitude entre as médias e começa a fechar. Se aqui confirmar a compra, ok, perfeito. Se você compra aqui em cima, o preço sobe, começa a estreitar novamente. Se aqui confirma a compra, ó, cada ponto desse aqui você compra em cima. Né? Se você está estopando no fundo aqui, não tomou stop em ponto nenhum. A mesma coisa é aqui, ó. Começou a estreitar as médias. Onde é que a gente compra? Quando a média volta a apontar para cima e você tem um estocástico confirmando a entrada. Aqui você dá para comprar também. Esse daqui está até melhor do que o primeiro, né? Apesar de pegar melhor o preço aqui. Mas nesse caso aqui você já tem as médias apontando para cima com um pouco mais de clareza. Tá? É um setup de médias, então o estocástico ali é só um suporte. Nem sempre ele vai indicar o ponto de entrada, tá? Bom, é isso. Tá? Sobre o Renko eu não tenho mais o que acrescentar. Só para a gente acompanhar agora no mercado, tentar achar operações por ele. Esse daqui eu vou colocar amanhã na outra plataforma para ver se a gente acha algumas operações, tá?
Vamos dar uma olhada no gráfico agora, para a gente dar uma revisada sobre o canal estreito, aquilo que eu vim trabalhando semana passada com vocês. E quando foi que hoje ele deu oportunidade, né? Hoje deu. Olha só. E não foi só uma vez. Isso aqui, para quem acompanhou com atenção a última semana, é que a gente tem aqui, ó, as barras de compra, o mercado subindo, tá aqui. E aí a gente tem uma barra invertida. E a próxima barra de compra, você tem condições de entrar comprando o fechamento dela, tá? Que você compra o fechamento dessa barra. E aí, novamente, olha só. Você tem uma barra de venda, uma inside bar, preferível ainda, melhor ainda, e uma barra que supera a máxima. Aqui você poderia comprar o fechamento, mas não foi o ideal. Essa daqui tá um pouco para venda, não tá legal também. E aqui volta a ter a configuração de compra, uma barra para venda e uma barra para compra. Você compra esse fechamento no canal estreito. O stop fica aqui embaixo. O stop é até curto, apesar de seu gráfico de 15 minutos. Esse daqui já caracteriza pullback. Olha como é interessante. A gente tem o preço sem perder mínima, só teve essa barra aqui que foi 11h30, né, foi o horário do mercado à vista americano. Então é justificável. Não, na verdade foi essa daqui, 11h30. Essa é a barra de 11h30. Essa daqui é a barra de 11 horas. Tá? E aí nós tivemos depois, lá para o final, um pouco mais para frente, já quase 2 horas, o mercado mostrando que não queria mais subir. Olha só, começou a perder mínimo, a barra de venda perdendo mínimo. Fez essa nova barra aqui, mas a gente viu que o preço acabou de fazer um pullback. A gente precisa que ele configure novamente uma sequência melhor para a gente comprar. E, naturalmente, tem que ter essa noção, coisa bem simples, de que se o mercado já subiu essa quantidade, o ativo tem uma volatilidade média, né? Ele já tinha subido aqui durante o dia, 1.500 pontos, eu acho. Ó, deixa eu diminuir esse zoom. Já subiu 1.000 pontos aqui, foi até uma amplitude pequena. Eu achei que tinha subido um pouco mais. Subiu 1.000 pontos até aqui, ou seja, a gente já sabe que em média o índice sobe 1.300, 1.500 pontos, então 1.000 pontos já é para você ficar atento, porque pode começar ali um pullback, né? Pode começar uma retração um pouco mais forte. E aí o mercado perdeu essa primeira mínima, né? Começou a mostrar que estava um pouco exausto dessa subida. A próxima barra foi até boa de compra, mas nesse caso aqui, ó, como é um pullback, tá? Isso aqui na candle é um pullback, você compra esse rompimento, porque caracteriza uma compra no rompimento de topo. Subiu pouquíssimo, subiu 100 pontos ali, nem chegou nem 100 pontos, 90 pontos, e depois começou a cair. Então, é sempre bom a gente entender isso. O mercado já subiu bastante, vou esperar uma retraçãozinha. Isso não é válido para ações, tá? Isso é coisa para índice. Ações não tem isso não. Se você quer fazer um trade mais longo, no meu caso, por exemplo, eu faço trades que levam meses, buy and hold principalmente, tanto faz. Você pode comprar aqui enxergando a tendência claramente. Mas para esse cenário aqui, depois que o índice já subiu 1.000 pontos, é melhor esperar um pullback um pouco mais forte, né, para você continuar comprando. Aí, hoje a gente teve essa oportunidadezinha aqui, teve essa, foi a mais clara. Essa outra aqui também foi bem tranquila de se pegar. A gente compraria no fechamento. Você observa o canal estreito e uma barra de venda e uma barra de compra. A barra de venda não pode perder a mínima e a barra de compra superando a máxima lá. Você pode comprar aqui. Quando ela fechar, você entra comprado e stop aqui embaixo. Deixa eu ver se no M30 aqui deu. Ó, no M30 não teve uma retração. O primeiro pullback da barra de 30 minutos foi esse daqui. Ó, esse daqui fechou inside, essa daqui perdeu mínima. Ou seja, a compra seria se essa barra aqui fechasse, superasse a máxima e fechasse positiva. A gente compraria o fechamento dela. Como perdeu mínima, já começa a invalidar a compra. Então, esse operacional, essa forma de ler as candles é muito simples e você consegue pegar operações, né, com uma certa tranquilidade. Olha só esse dia. Isso aqui foi ontem. Ó, o preço começou a subir, fez máxima, perdeu mínima, fez uma sequência, aí fez uma barra de venda e uma barra de compra. Você compra o fechamento.
e leva aqui 230 pontos. Né? Gráfico de 30 minutos, eu vendo um gráfico de 15, se deu oportunidade antes. Olha essa daqui, ó. Uma barra de compra, uma barra de venda e uma barra de compra. Você compra aqui. Essa daqui não estava muito claro para pegar nesse momento. Eu até comprei antes aqui, mas foi pelos 5 minutos. Agora aqui já ficou melhor. Uma barra de compra, uma outra barra de compra, que entrou agressão compradora. Tem que sempre fazer essa leitura da candle. Cadê ela? Aqui, ó. Olha essa barrinha aqui. Tentou cair, entrou agressão de compra. O preço abriu aqui, não perdeu mínima e fechou legal, né? Fechou bonitinha, fechou bem encorpado. Daria para comprar o fechamento dessa barra ou para comprar o fechamento dessa, já que ela não perdeu a mínima e perdeu a máxima. Ou seja, ela fez topo mais alto e não fez fundo mais baixo. É o que você precisa para estar trabalhando na compra. Se comprar o fechamento disso aqui, o stop fica aqui embaixo. Aí às vezes a gente pensa, pô, nos 15 minutos o stop fica grande, mas olha só, a stop de 200 pontos. Só que você precisa pegar no ponto certo. Então se você está trabalhando, ó, operando o fechamento da barra, é melhor do que operar o rompimento da barra. Só aqui você tem... Cadê? Só aqui você tem pelo menos 100 pontos. Ou seja, um stop de 200 passa a ser de 300. Ó, 113 pontos. Então, fazendo essa leitura de candle, entendendo a tendência do mercado, é claro, aí você trabalha comprando. Aqui, além, né, da leitura de barra, a gente utiliza outros meios de confirmar. Ó, as médias. As médias dando condições de compra. E aí o mercado foi subindo lentamente. Perdeu o primeiro pullback, foi aqui. Ó. Quando essa barra fechou, você já podia puxar o stop. Por quê? A mesma lógica que a gente tem numa leitura de tendência é numa leitura de candle. Tá? A gente tem uma candle, né? A ideia é mais ou menos essa. A gente tem uma candle de compra, a gente tem uma candle de venda, e esse pullback, esse fundo, quando ele perde a mínima e volta, ele está configurando para mim isso aqui, ó. Um pullback, né? Um fundo ali para você trabalhar na compra, quando ele romper topo. E aí vem a outra candle e rompe o topo. É o que você precisa fazer para estar comprando. Vai ter um pavio aqui, que perdeu a mínima. Tá? Vai ter um pavio e lá é o lugar de você posicionar seu stop. Com detalhe que nem sempre, né, você vai ter uma barra perdendo mínima para caracterizar um pullback. Às vezes, só de ter uma barra de venda numa tendência de compra já caracteriza um pullback. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Outra coisa, tá? E Doji também. Doji já caracteriza pullback. Ou seja, subiu essa barra, fechou Doji e depois veio o rompimento dela. Isso daqui, eu compraria esse fechamento e stop aqui embaixo. Porque isso aqui está me dizendo isso. Né? Isso é a mensagem que ele está me dando. Essa informação que a candle está me dando é desse movimento. Então, eu estou comprando aqui um rompimento de topo. Estou fazendo um trade de rompimento numa micro tendência, né? Uma tendência dentro da outra. Deixa eu ver se eu acho um pullback implícito, uma condição. Olha aqui. Essa daqui é interessante. O mercado subindo, 3 boxes, 3 candles de alta. Aí faz uma candle invertida, uma candle de venda, mas não perdeu a mínima. E por que eu estou dizendo que é uma candle de pullback? Por conta do corpo dela. Olha só, ela tem um corpo grande, só que o pavio está mais ou menos da metade do corpo, né? Com a amplitude da metade do corpo dela. Então ela já começa a caracterizar ali uma candle de pullback. Então quando o preço superar a máxima dela, ó, aqui em cima dela, você vai entrar comprando. Você pode comprar esse fechamento, ou você pode observar esse topo e comprar o fechamento de uma barra de 5 minutos. Independente de qualquer coisa, o stop é aqui embaixo. O stop vai ser aqui. Aqui também já poderia comprar, porque rompeu a média. Isso aqui é um power breakout, né? O preço parou aqui um pouco. Ele faz esse movimento depois de um movimento um pouco mais forte. Por exemplo, ele rompeu a média aqui agora, e ele dá essa lateralizada. Por exemplo, aqui rompeu a média, aí ele dá essa retraída. Esse power blackout ele pode ser na figura de um retângulo, ou pode ser uma bandeira, né? Ou pode ser um triângulo, tanto faz. O importante é você observar que um desses padrões pode acontecer depois de um rompimento um pouco mais forte, e aí você opera a continuidade, né? Ele para, ele faz essa pausa, ó, barra forte de alta, o mercado vinha subindo forte,
O mercado veio subindo numa sequência muito boa, que inclusive a compra já foi aqui embaixo, né? Ó, barra de compra, mercado subindo, deu uma barra de venda e a barra de compra perdeu mínima, a próxima fechou acima, bateu máxima. Você compra essa, compra essa. Essa daqui já foi com amplitude maior, mais difícil de pegar, mas a partir daqui já dava para comprar. Qualquer barra dessa aqui já era barra de compra. Essa daqui deixou um doji e a próxima barra veio e rompeu o topo. Então tem condições de compra com stop aqui embaixo. Essa daqui fechou doji, mas não rompeu máximo. Já não deu condições de compra. Então, fazendo essa leitura de candle, dá para fazer umas operações bem legais. Né? Aparece o tempo todo. Olha essa daqui. Isso aqui também é um pullback. Fica implícito o pullback nela. Preço caindo, faz uma barra. Mesmo sendo negativa, ela tem o pavio inferior maior do que metade do corpo. Né? Ou seja, 50% do corpo dela é pavio. Aqui. E aí, a confirmação vem quando essa candle rompe o fundo. Ou seja, pullback confirmado, você pode vender até esse fechamento e stopar aqui em cima. A ideia mais interessante de se fazer é você entrar pelo tempo gráfico menor. Deixa eu ver hoje aqui, por exemplo. Eu vou marcar esse topo aqui, esse fechamento, onde seria a oportunidade de compra. Vamos por 5 minutos aqui. Olha só. O topo daquela candle do 15, eu estou com 15 minutos aqui do lado também. O topo dessa candle aqui de 15 minutos, dessa daqui, desse dojizinho ali, é esse aqui, é essa barra aqui. Ó. Esse é o topo. Essa queda toda é esse doji. Né? Observem como ele está com a sombra superior grande. E aí nós tivemos essa barra fechando acima do topo. A barra forte ali de compra, boa para trabalhar. A gente compra o fechamento dela e stop aqui embaixo. Pronto, e só isso. Né? Você está observando que o mercado só está subindo. Está numa tendência boa de alta. E aí você entra, assim que essa barra fecha, você fica observando uns segundos ali. Quando ela fecha, você compra, bota o stop lá embaixo e agora vai acompanhando o trade. E aí, cada vez que ele der uma nova condição de compra, por exemplo, cada vez que o M15 renova a máxima, vai puxando seu stop, vai protegendo sua operação até o preço te tirar do stop gain. Para surfar uma onda inteira dessa, você precisa colocar... Eu estou olhando para 15? Não, tá. 15 é isso. Para você surfar uma onda inteira dessa, você precisa esperar o fechamento da candle e stopar 2 barras antes. Né? Por exemplo, vou botar aqui no 15 de novo. Nesse caso, se você compra aqui, para você surfar essa onda, tá? Você compra esse fechamento, seu stop fica aqui embaixo, aí vai fechar 1, 2 barras, seu stop vem para cá. Vai fechar 1, 2 barras, seu stop sobe. Fechar 1, 2 barras, stop sobe. 1, 2, e vai fazendo assim, até ser tirado, ou até decidir zerar. Por exemplo, aqui estava aqui embaixo. 1, 2 barras, aí ó, 1, 2 barras, push stop. 1, 2 barras, push stop. 1, 2, push stop. Fechou essas duas, push stop. E aqui ela fechou abaixo, você teria saído aqui no stop gain lá em cima, né? Teria conseguido surfar toda essa onda. Essa questão do canal estreito tá fácil para você já? Tá simples de se entender? Porque é a melhor forma, ou a mais fácil, pelo menos, que eu acho, de se operar esse tipo de movimento que teve hoje, tá? A gente trabalhou bastante isso semana passada, e nem sempre o mercado faz aquele pullback mais forte para subir. Então, você fazendo essa leitura de barra, você consegue pegar esses movimentos bem. Né? Tá tranquilo isso aqui, gente? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Valdecir. Tudo bom? Hoje foi meio complicado hoje. Foi acontecer o quê? Acompanhando um pessoal aqui do Tec Segurança, né? Quase não deu para mim mexer. Hoje só deu 98 só. Ah, só não, tá bom demais. Mas você não deixou a operação lá e foi atender o pessoal, não, né? Não deixei. Só que na hora que o mercado tava finalizando, eu não consegui fechar lá. Ficou lá R$ 12 lá. Preço lá. Fiquei com 98 menos 12, né? Sim, sim. Que é o robô de zeragem. É.
Tem que estar atento com o horário. O bom é que agora tá fechando às 18h15, né? Agora, esse final de tarde assim eu não opero não, cara. Eu acho bem Pois é. ruinzinho. Mas, Então, tava lá no. Ele fez uma retração lá e eu falei, ixi, vai subir. Aí eu esqueci do horário. Na hora que ele fez aquela retração lá que você ensinou lá do fullback, eu falei, aí agora ele vai. Se fosse lá embaixo, ia ser uma compra bacana, hein? sim, seria mesmo. É. Essa barrinha aqui daria para pegar essa venda no toque. Eu não pego venda assim não, mas para quem gosta de chover no M1, Ah, esse aí é o final, né? é o Esse aí final. que você tá falando. Isso. Então, você viu que ele fez uma retração no final aí, ó. Se ele tivesse lá embaixo, ia ser bom, hein? Aqui seria interessante. Bateu no suportezinho aqui, não sei nem que suporte é esse. Tá marcado, mas voltou em cima dele, 110 e 220 e subiu. Inclusive, não, esse daqui era meu alvo. Eu vi essa resistência lá para trás aqui, esse topo. Deixa eu ver que resistência é essa aqui. É esse topo aqui, ó, 110, 220. Foi lá que eu tinha botado meu alvo. Ele bateu lá, depois voltou, rompeu aquele topo ali. Ele já serviu de suporte. Já bateu lá, voltou aqui, já foi suporte. Engolfou aqui para compra. Deu 180 pontos no final da tarde ali. É. Vou só atender um rapaz aqui, só um minuto. Então, encerrando já, seu Valdeci. Hoje não tem muito o que acrescentar, não. Eu já passei o setupzinho aqui do Renko. Ah, tá. E Depois eu vou aí, dar uma olhada no vídeo aí, veja. então, porque eu tava saindo da empresa aqui. Mas Beleza. beleza, então. Um abraço pra vocês aí, viu? Valeu, Valdeci. Valeu. Bom, gente, então por hoje é isso. A gente vai estar trabalhando mais a parte prática agora, pegar essa quinta e sexta, tentar achar operações tanto pelo rank quanto pelo gráfico, sempre mostrando as opções de entrada. E aí nós temos a última semana, que é mais para a gente estar trabalhando essa questão prática também, dessas múltiplas confirmações, entrar quando o trade está bem, bem óbvio, bem claro para você ali. Buscar sempre trade de tendência. Eu vou tentar fazer umas operações no dólar também. Eu não sou muito bom no dólar não, tá? Põe que é uma beleza pro dólar, mas se der uma oportunidadezinha, a gente vai procurar alguma coisa para fazer nele. Desde que bem confirmado, para a gente tentar o melhor nível de assertividade possível. A Petrobras hoje como foi? Petrobras hoje subiu bem, eu fiz um gap de alta. Esse gap aqui estava muito previsto, cara. Nós estava na cara que ia sair assim. Olha isso, olha como fechou ontem. Belezinha. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã provavelmente eu vou entrar um pouco mais tarde, que eu tenho que ir lá no escritório antes. Mas antes de 10 horas eu já estou por aqui, tá? Eu vou tentar chegar antes, umas 9, mas com certeza antes das 10 eu já estou aqui na área. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, boa noite e até amanhã.